Antes de começar com a minha pregação, queria fazer uma pergunta que eu acho que será simples. É simples. Aqui no meio da comunidade ou da multidão, quem é rico? É mesmo rico de dinheiro? Quem é rico? Ninguém. Nós somos todos pobres. Rico, estou a perguntar, rico de dinheiro. Ok. Acho que ninguém se considera rico porque acha que não tem o suficiente para ser chamado de rico. Se a gente talvez fazer esta pergunta a Elon Musk, talvez ele terá a mesma sensação de que também não é rico o suficiente. Entre eles também vão se perguntando quem é rico. Ninguém se considera suficientemente rico. Então, tenham esta imagem na vossa cabeça de que ninguém se considera suficientemente rico ou em condições de dizer tenho o suficiente. Irmãos e irmãs, neste 18º domingo do tempo comum, as leituras nos apresentam ou então nos ensinam a futilidade da nossa própria vida, a, a limitação da nossa própria vida e dos bens materiais de que nós também somos passageiros, tal como os bens desta terra. E hoje as leituras nos procuram fazer entender que nós temos que procurar ter critérios ou então criar prioridades entre aquilo que é o importante, aquilo que é menos importante. Importante entre o limitado com aquilo que é ilimitado. E hoje a gente parte logo a fazer a nossa pregação para o Evangelho. O Evangelho faz uma caminhada para trás. Vai fazer, partindo da primeira leitura, passa para a segunda leitura e também traz alguma coisa propriamente dela. Jesus, no Evangelho de hoje, é interpelado por alguém, por um homem do meio da multidão que vai lhe pedir, vai lhe dizer: Senhor, mestre, diga ao meu irmão que partilha a herança comigo. Ele vê em Jesus, talvez um juiz, vê em Jesus alguém que possa os ajudar a resolver os conflitos que havia entre eles. Mas Jesus se recusa a ser instrumentalizado para fins materiais, para fins lucrativos, para o dinheiro. Portanto, Jesus vai dizer: amigo, quem me fez juiz das vossas partilhas? Quem fez de mim um juiz para poder fazer aqui a divisão dos vossos bens, que são simplesmente bens materiais? Mas Jesus, enquanto dá esta resposta, procura ir além, procura ir na raiz do próprio problema. Na cultura judaica, a divisão da herança seguia a ordem de nascença. Quer dizer, o primeiro filho tem uma parte maior comparando aos demais. O segundo ao terceiro, assim sucessivamente. Então, hoje, eles, ao se dirigirem para Jesus, compreende-se de que, ou então o texto quer dizer que havia entre eles quem era incapaz de seguir aquilo que era a lei. Havia entre eles alguém que era ganancioso, alguém que era um avarento, que era simplesmente tudo para si. E aí, onde Jesus vai procurar responder, ou então partir o seu ensinamento, ou então a sua própria catequese. Então, mas isto eu queria trazer aqui esta ideia de que entre os irmãos, em nome da herança, provavelmente eles já não se encontravam em condições de sentar e dialogar.
razão pela qual vão procurar uma terceira pessoa para poder ser o juiz entre elas. Jesus reconhece exatamente qual é a raiz do problema, que não é o dinheiro, que não é a herança, é exatamente a ganância que havia entre um deles. Então, nós podemos ver aqui que, em primeiro lugar, isto nos faz pensar de que os problemas que têm a ver com a herança e bens não é de hoje, é do passado, é de agora. Mas também, se a gente não tiver este cuidado, será também para o futuro. Então, estes filhos, o pai partiu, ou então os seus progenitores partiram, deixou-lhes problemas. Eu espero que talvez nós ganhemos também a cultura de deixarmos alguma coisa por escrito. Então, nós temos tido problemas quando alguém está a fazer um testamento, supostamente é porque já vai partir. Às vezes é para evitar que deixemos, ao invés de uma herança, deixarmos problemas e divisões dentro das próprias famílias. Então, nós podemos ver aqui, mas o que é que a gente muitas vezes é capaz de fazer ou de sacrificar em nome do dinheiro? Estes dois irmãos, em nome do dinheiro, foram incapazes de resolver, conversar, sentar à mesma mesa para dialogar. Quantas vezes quantas coisas, quantos irmãos a gente sacrificou em nome de alguma coisa? E aqui a ganância, caríssimos irmãos, a avareza que o texto nos quer dizer, não é simplesmente do dinheiro. Vamos trazer aqui a fama, o poder, tudo aquilo que tem a ver coisas simplesmente material que não tem nada a ver com aquilo que é espiritual. Então, o dinheiro não é o problema. Os bens materiais não são os problemas. Mas o problema é o nosso coração ganancioso, incapaz de reconhecer o outro também que merece. Então, nós quantas vezes vamos encontrar familiares que são incapazes de sentar em nome dos bens materiais? Nós vamos encontrar, talvez, empresas, instituições criadas por, talvez, familiares, amigos, mas em nome do dinheiro se separaram, são incapazes de se sentar à mesma mesa. Há uma história, há duas marcas muito famosas que foi fundada por dois irmãos, era uma marca, mas esses irmãos se separaram, criaram as duas marcas. Aqui me refiro dos irmãos Rudolf, esses alemãos que fundaram a Adidas e a Puma. São irmãos de pai e mãe. Tinham uma empresa, mas por causa da ganância de um deles, decidiram se separar-se. Então, o outro ficou com a Adidas, enquanto que o outro fundou a Puma. E se tornaram duas empresas extremamente rivais. Então, dois irmãos que, em nome do dinheiro, em nome da fama, foram incapazes de se sentar e se separaram. Este muitas vezes é exatamente o problema que o dinheiro pode causar num coração extremamente avarento. Fecha o irmão, se torna incapaz de reconhecer a presença dele, sentir também que este irmão precisa também de alguma coisa. Que nós temos que libertar o nosso coração para que partilhemos também com os outros que precisam também. Amados irmãos, levemos isso aqui, ou então procuremos entender um pouquinho mais o termo, a ganância, a avareza, para que compreendamos muitas vezes como é que, se não somos gananciosos com dinheiro, às vezes através da fama, nos tornamos cada vez mais avarentos. Quantas vezes que em nome da fama queremos simplesmente aparecer, ou então como se diz, queremos simplesmente brilhar, sem se importar com a moralidade, sem se importar com a nossa própria fé, sem se importar com o outro que está ali ao lado. Quantas vezes, em nome dos cargos, somos capazes de sacrificar, criar
fofocas sobre os outros. Quantas vezes, em nome do poder, nós somos capazes de fazer tudo para chegar simplesmente lá? Mas quantas vezes também, em nome do poder, nos fechamos, pensamos que somos simplesmente nós, os abençoados, os indicados, os predestinados para poderem liderar uma instituição, ou talvez mesmo um Estado. Este é o problema do poder, que nos fecha de podermos dialogar com o irmão, de nos auto-intitular como os destinados para fazermos certas coisas, para estarmos em certos lugares, para termos certas posses também. Amados irmãos e irmãs, a nossa sociedade se encontra também a passar numa situação delicada, se podemos dizer, onde apenas o diálogo será capaz de estreitar ou de aproximar os irmãos, os filhos da mesma terra. Não é a vingança que trará a paz nesta terra. Não é a guerra que trará a paz nesta terra. Não é a morte de alguém, de uma pessoa indefesa, que trará a paz neste país. Irmãos, nós temos que compreender que o diálogo constrói pontes, ao invés de que a ganância parte pontes. O Papa Francisco foi sempre contundente neste diálogo de que nós, ao invés de construirmos muros que nos separam, temos que construir pontes para que possamos, entre irmãos, sentar, dialogar. Nós muitas vezes, enquanto cristãos, nos tornamos extremamente coniventes através de um silêncio. Mas quando as massas se revoltam, nós criamos termos para condenar quem se levantou para clamar por um direito. Então, quando as coisas se levantaram, então todo mundo teve a coragem de criticar tudo quanto aconteceu. E o termo é claro. Durante quase a semana toda, o termo foi vandalismo. E é mesmo. Mas será que a causa também não foi vandalismo? Será que a causa também não foi exatamente o vandalismo que suscitou também outro vandalismo? Então, todo mundo aqui, ninguém quer falar das causas. Então, todo mundo foca naquilo que é a reação ou as consequências do primeiro vandalismo que aconteceu nesta terra. Às vezes, há vozes clamando por alguém que os ouça, pelo menos, que possa dizer: senta-te, caro irmão, o que é que tens a dizer? Mas, infelizmente, nós muitas vezes não criamos pontes, diálogos, queremos simplesmente nos fechar. Então, não façamos desta grande nação, ou então desta terra, um lugar de terra de alguns e exílio para outros. Façamos desta terra lugares para todos os seus filhos, que cada um de nós se sinta realmente parte desta terra, onde as decisões também têm a ver com todos, tenham também opiniões de todos. O texto continua. Jesus se predispõe a ensinar estes irmãos e a toda a comunidade sobre aquilo que é fundamental para a nossa própria vida. E por isso, conta-lhes a parábola deste homem, que era muito rico e produziu bastante, e como quem produz bastante com inteligência colhe muito, ele também colheu muito. E é curioso que o texto não disse que este homem era injusto. O texto não disse que este homem era, vamos lá dizer, usurpou dos outros. Não diz que tirou uma terra de alguém. Não. O texto está a dizer que um homem rico produziu e a sua colheita foi abundante. Para dizer que o trabalhar, o ser abençoado, o termos bens, não tem nada de errado. Mas, diz o texto, este homem, depois de ver que a colheita era bastante, se perguntou: o que hei de fazer? Enquanto quem não tem vai dizer:
O que tenho de fazer para ter alguma coisa para comer? Até o rico vai dizer o que hei de fazer. Que as inquietações, ou as dúvidas, as incertezas também é transversal para todas as pessoas numa sociedade. Então, o que ele vai dizer depois desta pergunta é que exatamente a raiz do problema, a prestar atenção nos pronomes e nos verbos que o texto nos apresenta. Disse ele: deixarei cair o meu celeiro, construirei outro maior, que poderei guardar o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: descansa, minha alma, come, bebe e regala-te. Aqui está a raiz do problema. Tal como no princípio do texto, encontramos também aqui um homem extremamente rico, se assim podemos dizer. Mas enquanto ele se sentava para analisar os seus bens, simplesmente olhou para si. Ele, em vez de dizer o que eu tenho vou guardar, o resto vou poder partilhar com os outros, disse simplesmente: vou aumentar a minha conta bancária, vou mandar o dinheiro em outro lugar, em outro país, comprar mais casas para mim e os meus e a minha família. É exatamente ali onde Jesus quer nos chamar a atenção hoje. Quer dizer, o problema não foi o facto de ele ter dinheiro, então ter tido muita colheita, mas exatamente na incapacidade de compreender a presença dos outros naquela sociedade para que ele possa partilhar. Então, se o irmão também for abençoado, trabalhar bastante e tiver muitos bens, graças a Deus, a gente agradece. Mas o facto de sermos incapazes de reconhecer a presença dos outros, ou então partilhar aquilo que Deus nos deu com os outros, isto vai ser um grande problema para a nossa própria vida, a nossa própria salvação. Por isso que o texto de São Mateus, no seu capítulo 10 no versículo 25, vai dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um homem rico entrar no reino dos céus. Não pelo facto de ter posses, mas por muitas vezes os bens materiais ofuscar os irmãos de serem capazes de ver quem está a passar necessidade do outro lado. Então, quando eu fiz a pergunta quem é rico, claramente, as pessoas aqui foram incapazes de levantar a mão para dizer que eu sou rico. Por quê? Porque o homem é completamente insaciável quando tem a ver com os bens materiais. Então, os bens materiais nunca poderão encher uma alma gananciosa, nunca. Um coração cheio de avarento nunca poderá encher. Portanto, é por isso que vamos encontrar neste país pessoas extremamente ricas, mas ainda assim roubam e roubam. Nós vamos encontrar, irmãos, vai dizer, se eu tiver 50 milhões na minha conta, está tudo bem. Mas se hoje ele tiver 50 milhões e tiver a possibilidade de prejudicar alguém para aumentar mais, assim o fará. Porque em nome do dinheiro. Nós muitas vezes vamos encontrar alguém, talvez já tem um certo cargo na empresa, ou então no país, mas sempre se acha insuficiente, quer ainda mais. Queremos multiplicar ou querer encher a nossa alma com estes bens materiais, pensando que seremos felizes, que seremos assim, resolvidos espiritualmente. Nunca poderemos ser saciados.
Então, quando vamos encontrar os bilionários criando formas cada vez mais de terem dinheiro, até sacrificando pessoas que já são pobres, isso nos faz compreender de que o homem é completamente insaciável. Por isso nos remete àquilo que diz a primeira leitura. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, não convém estarmos a perder o nosso tempo, acumularmos bens, acumularmos poderes, acumulamos fama, pensando que será o suficiente para encher este coração extremamente vazio. O nosso coração é como se fosse um saco roto. Ou então, o coração avarento ou ganancioso é como se fosse um saco roto. Que enquanto você mete, lá está a sair. Nunca poderá estar cheio. Então diz o texto, a primeira leitura, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E este homem, depois de trabalhar tudo, pensar consigo, agora vou criar mais contas bancárias, aumentar mais guardar a minha produção. Eis que aparece Deus que vai dizer, insensato. Hoje mesmo estarás comigo, poderei te levar. Hoje levarei a tua alma. Quem poderá ficar com os teus bens? Diz o texto. Este homem não viveu ainda. Como diz o texto, ele trabalhou bastante. Chegou a dizer, agora já posso viver. Minha alma agora repousa. Agora aproveita dos bens que tu produziste. E diz o texto, insensato. Hoje levarei a tua alma. O que você produziu, com quem ficará? Este mundo, caríssimos irmãos e irmãs, já teve bilionários, já teve milionários. Este mundo também já houve poderosos. O Império Romano chegava até no Egito. Era liderada por uma pessoa. Quase toda a Europa, até a África, era liderada por uma pessoa. Onde é que estão? Onde é que estão? Tudo vaidade. Mas tudo vaidade. Então nós estamos a ver como é que às vezes o ser humano perde tanto tempo com coisas inúteis, fúteis, que no final de tudo, a tua casa enorme não poderá ficar lá. Então, uma coisa, 2 metros no máximo ao quadrado, no máximo, vai ser o lugar onde vais ficar. Então, todo o tesouro acumulado no céu, aqui na terra, digo milhões, não serviu para nada. O texto vai dizer, quer dizer, acumulou muita coisa, mas diante de Deus continua pobre. Então nós muitas vezes, enquanto cristãos, somos convidados a levar esta mensagem de que temos que procurar ter prioridades na nossa própria vida. Temos que procurar realmente ensinar as pessoas aquilo que é fundamental, prioritário na nossa própria vida. Os grandes de hoje serão os pequenos de amanhã. Os pequenos de ontem são os grandes de hoje. Esta é a dinâmica da própria vida. Então, nós às vezes não estamos nos lugares de decisão, mas nós também somos coniventes de tudo quanto acontece ao nosso redor, ou então nesta pátria. Porque, em nome deste silêncio barulhento, nós muitas vezes, lá onde estamos, somos completamente silenciosos, mas o nosso coração é incapaz de suportar tanta maldade que acontece, tanta injustiça que acontece. Então, caríssimos irmãos e irmãs, tenhamos em mente que o nosso silêncio não resolve nada. Nós somos convidados a agir. Nós estamos agora em zonas de conforto. Mas quando as coisas começaram,
os nossos corações estavam inquietos. Todos nós, todo mundo, partindo do rico para o pobre, do pobre para o rico. Todos nós. Porque quando as coisas mudarem, ou então quando este silêncio já não suportar o barulho interior, todos nós vamos pagar pelo destino deste país, pelo destino das nossas sociedades, pelo destino das nossas famílias, das nossas instituições. Porque nós nos mantivemos silenciosos, porque também estamos a receber algumas migalhas. Por isso, depois de tudo quanto a gente trabalhou, a gente sacrificou os outros, o nosso silêncio talvez aceitou, vai chegar um momento em que Deus também poderá nos chamar de insensatos. O que valeu? O que realmente a gente vai deixar para os nossos filhos? Nós temos aqui pessoas, ou então irmãos, os filhos são orgulhosos dos vossos bens. Eles, quando olham para ti, o meu pai é aquilo, estão felizes pela posição que você ocupa. Mas sabem exatamente que tipo de pessoa tu és. Então, uma vez, a gente assistia, alguns anos, meses atrás, assistíamos um jornal, um debate, e entre os comentadores falavam de certas coisas, mas eis que um dos irmãos perguntou: será que este pai, será que os filhos deste senhor, a esposa deste senhor, está mesmo feliz com o que este pai está a dizer? Mas é exatamente isso que muitas vezes acontece. Que os filhos são orgulhosos pelos bens que estás a providenciar, mas moralmente ninguém quer ser como tu. Este é o grande problema. Nós queremos deixar aos nossos filhos bens materiais, não queremos deixar esta herança que é a educação, que é a moral, que é a dignidade, a honra. Mas todo mundo sabe, sabemos que há pais que não têm honra nenhuma. Podemos estar a anunciar em todos os altares. Mas os seus filhos sabem de que pai tu és. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos ensina a comunidade, mas também a todos nós que somos cristãos, a termos prioridade, a sabermos descobrir o essencial do fútil. E este homem rico está a nos ensinar, está a nos fazer compreender de que os bens materiais, a fama, o poder não servem para nada. São simplesmente coisas que procuram satisfazer um coração incapaz de ser satisfeito. Então, é perder tempo. Se a gente realmente sabe de que procurar encher um cesto de água, encher um cesto de água é impossível. Por que estamos a perder tempo? É vaidade. E a palavra vaidade, o termo que foi traduzido como vaidade em hebraico é revel, que quer dizer sopro. Sopro. Quer dizer, passou. Simplesmente coisas que não têm durabilidade. Coisas completamente fúteis. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos que ainda nos interrogar que tipo de cristãos nós somos nesta sociedade. Que ao invés de procurarmos ajudar, nós passamos o tempo todo a mentir a alguém com discursos extremamente mentirosos. Às vezes, eu tenho tido a sensação de que este país tem problemas graves. Porque nós, os cristãos, nos calamos bastante. Irmãos, defendei sempre a justiça.
O amor, isto é que tem que orientar a tua própria vida, não é defender o teu dinheiro. Se este for o nosso objetivo, defender os nossos cargos, o nosso dinheiro, não procurarmos ajudar esta sociedade, Deus também nos dirá insensato. Quer dizer, pessoas que não têm amor a Deus, amor ao próximo, simplesmente pessoas voltadas para si. E hoje, a história do homem rico, que a palavra de Jesus toque os nossos corações, para que sejamos capazes de compreender de que acima da vida não tem nada. Que acima da vida, da dignidade da pessoa humana, não tem nada. É lamentável como é que o dinheiro agora ficou acima da própria vida. É preocupante como é que a gente, em nome de coisas materiais, coisas passageiras, que a vida já não tem valor. Irmãos, as vidas vão se perdendo. Não só esta semana. A gente está lá desta semana. Mas nos hospitais, as vidas vão se perdendo. Mesmo lá fora onde a gente vai buscar saúde, também vamos morrendo. Por quê? Não há dinheiro, não há bens materiais que possam realmente encher a nossa vida. Não há dinheiro que possa nos fazer eternos. Não há poder que possa nos fazer eternos. Então, irmãos e irmãs, vivamos o amor, pratiquemos o amor, dialoguemos, sentemos como irmãos, nas famílias, na igreja, na sociedade. Sentemos para realmente procurarmos encontrar qual é o melhor caminho para a nossa família, a nossa própria sociedade. E Deus hoje toque todos os corações vazios, furados, que querem ser cheios de dinheiro, de fama, de poder. E hoje, cada um de nós aqui presente, sinta Deus a falar no seu coração, para que liberte toda a ilusão, toda a tendência deste acumular de bens materiais, este acumular de tudo aquilo que não nos preenche, mas enche o nosso coração de muita fé, muito amor e de muito perdão. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe Angola. Que Deus abençoe todos nós, especialmente todos aqueles que, acima de tudo, perderam o amor ao próximo. Assim fecha.